Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de grande alegria poder estar novamente, juntamente com a igreja, com os irmãos, estudando a palavra de Deus. Nesta noite eu vos convido a abrirmos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 24. Nós estaremos lendo do versículo 36 até o versículo de número 42 e também do 45 ao 51. E no decorrer do estudo eu estarei também frisando ali em 1 Timóteo, capítulo de número 6, para fortalecer o assunto, né? Então, convido a todos que abramos as nossas Bíblias, como já falei, repetindo Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36 a seguir. Amém? Leamos então. Aqui Jesus está falando sobre o sermão profético. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus. Ainda os versículos 45 a seguir, nos diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus, aleluia. Aqui Jesus estava conversando com os seus discípulos no sermão profético, bem antes da sua morte, antes dele morrer na cruz do Calvário. Jesus estava preparando os seus discípulos, orientando e ensinando como que é o reino de Deus, como que se dá o reino de Deus. E ele com várias parábolas orientou e mostrando que o reino de Deus, ele é da seguinte forma: ele não vem com aparência exterior, mas o Espírito Santo de Deus, ele traz a palavra de Deus aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e nos transforma e nos faz viver em novidade de vida, e assim nós passamos a viver de uma forma totalmente diferente daquela que nós vivíamos quando nós andávamos segundo a vontade da carne, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, no Espírito que há no mundo. Então Jesus aqui estava orientando aos discípulos: olha, daquele dia, esse dia com D maiúsculo, é o dia do Senhor, o dia em que Jesus virá para reinar sobre essa terra. E antes disso, ele há de arrebatar a sua igreja. Por isso ele diz assim: olha, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem mesmo os anjos que trouxeram a palavra de Deus aos homens através da lei também, nem mesmo o Filho, mas unicamente o Pai.
O nosso Pai Celestial é o único que sabe exatamente o momento exato em que Jesus há de vir para buscar a sua igreja, porque Ele já tem feito a obra na vida de cada um de nós, já nos libertou dos nossos pecados, já nos justificou, tem santificado a sua igreja, está nos preparando para a glorificação. Então, por isso nós estamos aguardando. E aqui Jesus dá um bom exemplo, um grande exemplo, dizendo como estariam os dias que antecederiam a sua volta, a sua vinda para buscar a sua igreja. Ele diz que seria semelhante aos dias de Noé, onde o povo ouvia Noé, pregoeiro da justiça, anunciar a justiça de Deus sobre todos e os juízos de Deus contra os ímpios e contra os pecados dos homens. E aí Jesus orienta que será exatamente semelhante a esses dias de Noé, porque os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, se preocupavam somente com essa vida física, material, de prazeres carnais, prazeres momentâneos, e se esquecendo de Deus, e se esquecendo de pôr em prática a palavra de Deus nas suas vidas. Por isso, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Muitos pereceram, porém Noé, por ter dado ouvido à voz da palavra de Deus, ele atentamente obedecendo a palavra do Senhor, fez conforme o Senhor lhe havia ordenado, entrou na arca, ele, a sua esposa, as noras dele, as 3 noras dele, os 3 filhos, e também os animais que o Senhor ordenou que entrassem naquela arca, e por isso foram salvos da condenação. Deus teve misericórdia de Noé, porque Noé estava vigilante, homem temente a Deus, que andava com Deus, que era zeloso na presença do Senhor e levava uma vida piedosa. E é justamente isso que Deus quer de cada um de nós, que nós levemos uma vida piedosa. O que quer dizer uma vida piedosa? Uma vida de pureza, de santidade, de pureza de lábios, de coração verdadeiro, honesto, sincero, diante de Deus e diante dos homens. É isso que Deus quer de cada um de nós, e principalmente crer em Jesus para a nossa salvação, porque quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna, porém aquele que não crê no Filho de Deus, esse não tem a vida eterna. Mas Jesus vai mais adiante aqui, ele fala para aqueles que são servos dele já, e que já estão na presença de Deus, e que estão separados por ele para servirem à igreja, para servir aos seus conservos. Ele dá um conselho aqui, uma advertência muito forte, dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Em primeiro lugar, Jesus coloca fidelidade na vida do obreiro. A palavra de Deus nos diz que requer-se do dispenseiro, aquele que recebe a palavra de Deus para distribuir às pessoas, para orientar, para ensinar, que ele se encontre fiel no trato para com as pessoas, no tratamento para com as pessoas, sabendo tratar bem as pessoas, com carinho, com delicadeza, com amor, com uma palavra sincera, no trato também, nos compromissos, procurar ser fiel no trato, exceto quando não for possível, a pessoa ainda assim procura se dirigir ao outro e diga: olha, não vai ser possível, mas ser fiel no trato, na palavra, na pureza, né? Então, e tudo isso é doutrina de Jesus Cristo. O que o servo seja fiel a Deus, seja fiel com os compromissos que ele tem para com a sua igreja. Não é interessante a pessoa que congrega em uma determinada igreja que ele deixe de contribuir
com a sua igreja e vá contribuir com outro lugar, com outras pessoas que não estão lhe dando assistência, que não estão lhe visitando, que não estão orando por ele, que não estão ensinando a palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis uns para com os outros. Além de fiel, ele diz assim, prudente também. O que é o servo prudente nesse caso? É semelhante àquelas 10 virgens, ou melhor, as 5 virgens que foram prudentes. Porque o servo prudente, ele vai se esmerar na palavra de Deus, ele vai buscar, cavar a fundo, procurar examinar as escrituras sagradas, buscar ao Senhor em oração, em consagração, em jejuns, se preparar, buscar de Deus alimento saudável para alimentar os seus conservos, ou seja, os seus irmãos, que estão esperando dele uma boa palavra da parte de Deus. Ele é prudente por quê? Porque ele não confia em si próprio, ele confia em Deus, ele vai buscar em Deus, na fonte inesgotável, em Jesus, aquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é prudente porque ele não confia no seu próprio poder, ele confia no poder de Deus, na graça de Deus, nos dons que Deus dá, para que ele possa exercitar o seu santo ministério, ou o ministério da palavra da reconciliação dos homens para com Deus. Glória a Deus. Não confia no seu próprio coração, mas confia na palavra de Deus. Ele é prudente porque busca azeite para a sua vida, busca encher a sua vida do conhecimento da palavra de Deus. Numa época em que nós estamos vivendo, que há muita tecnologia, há muita facilidade, você pode ter a Bíblia Sagrada escrita no papel, e também você pode ter a Bíblia Sagrada escrita digitalmente, eletronicamente falando. Hoje em dia, a Bíblia digital, há uma facilidade tão grande que você clica num botão aqui no celular e você abre o aplicativo da Bíblia Sagrada, em várias versões, e você lê. E também ainda, se você não pode estar lendo, você de repente está dentro do ônibus, você bota o fone de ouvido, clica aqui e clica ali, aí aparece uma voz, geralmente voz feminina, falando a escritura que está escrita, e você vai ouvindo a palavra de Deus e tentando e procurando acompanhar com seus olhos, e você vai se edificando. Há várias formas hoje em dia da pessoa buscar para si azeite, que é a palavra de Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós tenhamos o que oferecer e como alimentar com a verdade de Deus aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Jesus diz assim, olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Os obreiros da casa do Senhor são constituídos pelo Senhor, através do corpo ministerial de obreiros, aonde são consagrados homens e mulheres para o santo ministério, para o ministério da oração e da palavra de Deus. Assim o Senhor separa e prepara para que seja dispenseiro de Deus, dos mistérios de Deus aos homens. Ele diz assim, para dar o sustento a seu tempo, quer dizer, no momento de Deus, no tempo certo, nós precisamos ter a palavra de Deus para anunciar às pessoas e mostrar que a salvação está na pessoa bendita de Jesus, que Jesus é o amor de Deus derramado para conosco, para os nossos corações, para que nós possamos crer nele para a vida eterna, ter os nossos pecados perdoados e ter o nosso nome escrito no livro da vida eterna. Ele diz assim, bem-aventurado, quer dizer, mais do que feliz, aquele servo que for fiel e prudente, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim,
servindo de bom grado, servindo voluntariamente, sem buscar, vamos dizer assim, sem buscar vaidade, vantagens para si, sem buscar dos homens que os homens o tenham em grande estima. A maioria dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus foram perseguidos. Uns foram mortos à espada, outros crucificados. Pedro mesmo foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado, perseguido, surrado várias vezes, com varadas nas costas, sofreu muito por amor à palavra de Deus e continuou servindo voluntariamente. A igreja de Corinto, Paulo serviu de graça, sem receber salário, sem receber ajuda, mas ele trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado aos irmãos, porque os irmãos ali não tinham aquele desprendimento do seu coração para saber que o obreiro é digno do seu sustento, do seu salário, e eles deveriam contribuir. Foi preciso os macedônios ajudarem a Paulo, foi preciso outras igrejas ajudarem a Paulo, e havia falta naqueles irmãos, porque digno é o obreiro do seu salário. O Senhor mesmo diz que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, foi mandamento do Senhor. Mas esse mesmo obreiro que serve a casa de Deus e recebe o seu sustento, e recebe o seu salário, ele deve ter em mente que há um limite para ele. Ele não pode ir nem muito além, não pode ir além e nem pode ir aquém do que está escrito, do que o Senhor falou. Ele não pode pensar que a causa do Evangelho seja uma causa de ganho, como, por exemplo, a vida de um advogado. O advogado pega causas para defender diante da justiça, para defender o réu, e ele pega, mas aquilo dali para ele é uma causa de ganho financeiro. É diferente com aqueles que militam a boa milícia da palavra de Deus, da justiça de Deus, para ganhar almas para Jesus. Não é um motivo, uma causa de ganho, de enriquecimento. Não, o obreiro, ele é digno do seu salário, mas não deve se aproveitar de maneira nenhuma por torpe ganância. De forma alguma, deve ter limites. Ele precisa ter consciência de que há limite imposto pelo próprio Senhor. Ele diz assim: em verdade vos digo que bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Jesus estava falando aqui de que quando ele vier e que ele arrebatar a sua igreja, levará a sua igreja para o tribunal de Cristo, onde será julgada as nossas obras feitas através desse corpo, que aqui na presença de Deus, obras feitas em Deus receberão galardão. As obras feitas na carne não receberá galardão, receberá a reprovação do Senhor. Porém, aquela pessoa já estará salva, pois estará no tribunal de Cristo para receber os seus galardões, seu galardão, e vestes de justiça, veste branca. Glória a Deus, aleluia. Então ele diz assim: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Jesus há de voltar para reinar sobre esta terra juntamente com a sua igreja, e dará a cada um daqueles seus servos que foram fiéis, passaram no tribunal de Cristo, receberam as suas vestes de justiça, resplandecente, linho fino, resplandecente, lhes dará autoridade sobre as nações, sobre os povos, porque Jesus virá reinar durante o milênio, e será um reino muito poderoso, e um reino duro,
duríssimo contra o pecado. Ele regerá as nações com vara de ferro, ou seja, com leis férreas, porque os homens de então serão dignos de serem regidos dessa forma por causa da vivência na carne. Ora, se ele diz aqui que o tempo será semelhante aos tempos de Noé, porque os homens andarão segundo os prazeres da carne, segundo os seus próprios pensamentos, fazendo tudo quanto é contrário à vontade de Deus. Por isso terão que ser regidos com leis duras. As nações que haverão de subir para Jerusalém para adorar ao rei, as representações, deverão subir. Aquela nação que não subir, sobre ela não choverá. Isso é uma das leis férreas, duras. Outros que blasfemarem terão as suas línguas apodrecendo na sua própria boca e os seus olhos também na órbita. Durante aqueles dias de vingança que o Senhor trará sobre muitas nações gentílicas que estarão cercando Jerusalém. Mas aqui o Senhor diz assim, olha, ele estava alertando aos discípulos e a nós também. Ele diz, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor há de virar. Quer dizer, se a pessoa vacilar e se deixar enganar pelos prazeres, pela ganância, pela torpe ganância, ele poderá perder a sua salvação, ainda que ele pregue a palavra o tanto que ele quiser pregar. Porque Jesus diz assim, que muitos dirão naquele dia, Senhor, nós ceamos em volta da tua mesa, Senhor, nós pregamos nas praças no teu nome, curamos os enfermos, profetizamos. Ele diz, em verdade vos digo que não vos conheço, apartai-vos vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado consciente. Como poderia eu pegar um trecho da palavra de Deus de forma isolada para me beneficiar financeiramente ou materialmente falando e distorcer a palavra de Deus para engodar o coração e a mente das pessoas, a fim de mostrar para as pessoas que o Evangelho é um Evangelho de vantagens, mas só de vantagens terrena, material? Não. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é um Evangelho de vantagens, sim, mas não só bens materiais, mas o Evangelho de Jesus Cristo também traz consigo uma cruz, que deve ser carregada. Cristo Jesus começar a agredir com palavras, a chicotear, como alguns dizem, com palavras daqueles que são servos de Deus, começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber, com os bêbados, ou seja, com pessoas que estão embriagadas pelo pecado, embriagadas pela vaidade, embriagadas por causa de coisas que esse mundo oferece. Virá o Senhor daquele servo embriagado, que se embebeda de noite nas trevas, como o apóstolo Paulo diz. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, porque ele não está com as suas faculdades mentais bem atentos, seus sentidos espirituais ligados com o Senhor. Ele está desligado, e aí ele não vai perceber que é a hora que o seu Senhor vem sobre ele para acertar com ele a conta, e ele será separado e será destinado à sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse lugar que Jesus diz, ali haverá pranto e ranger de dentes, é no Hades, no inferno, é no lugar de tormento. Então, que não sejamos hipócritas,
que não sejamos aproveitadores nesses tempos aonde o consumismo e o dinheiro está falando muito alto. Não nos deixemos enganar pela idolatria e pelas oferendas, pelas comidas oferecidas aos ídolos. Não se deixe enganar. Não se deixe ludibriar nestes dias que são ditos dias de festa. Não se deixe engodar pela gula, pela glutonaria, porque nos tempos de Noé era glutonaria, em todos os sentidos, tanto na cumilança da carne de comer, e só pensando em satisfazer a carne, como também satisfação dos prazeres carnais, que a palavra de Deus nos diz, que é inveja, porfia, emulações, brigas, contendas, tanta da coisa, palavras terríveis faladas uns contra os outros. Disso nós devemos fugir. O apóstolo Paulo mesmo disse a Timóteo, disse assim, olha, dessas coisas afasta-te. Ele diz assim aqui, e em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina ou doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, quer dizer, a pureza, a santidade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, ruins suspeitas ou suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Desse afasta-te. Agora Paulo diz assim, é de fato grande fonte de lucro a piedade com contentamento, uma vida de consagração a Deus com contentamento. Glória a Deus. É grande o lucro e às vezes as pessoas não querem se aproximar, não querem se apoderar desse grande lucro, uma vida de santificação, de santidade, de pureza, de obediência à sã doutrina da palavra de Deus. E diz aqui assim, e de fato é grande a fonte de lucro, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Nós nascemos nus e não vamos levar nada quando nós morrermos, senão as nossas obras. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus, mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. O apóstolo Paulo não estava falando que é proibido a pessoa trabalhar para se enriquecer, não. Ele estava falando da torpe ganância com relação ao uso do Evangelho para o enriquecimento ilícito, porque é ilícito se enriquecer por meio do Evangelho, assim, distorcendo a mensagem da palavra. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Glória a Deus. Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge dessas coisas, dessa vida que o mundo está oferecendo, da torpe ganância.
foge dessas coisas, segue a justiça. A justiça, que é segundo a fé em Cristo Jesus, a piedade, uma vida de pureza, pureza moral. Tem gente que diz que a moral é capa da imoralidade, mas é uma distorção, uma perversão essa palavra. A moral elevada, uma moral diante de Deus é algo preciosíssimo e justo. A piedade, a fé, o amor. A fé não é só de você acreditar que Deus vai lhe dar uma bênção tal e Deus lhe dá uma bênção tal. Essa fé que o apóstolo Paulo nos fala é uma fé que nós adquirimos diante de Deus, ao ponto do Senhor olhar para nós e ver que nós somos dignos da sua confiança, dele nos entregar seus dons, dele nos entregar os seus talentos, para nós ministrarmos na casa de Deus, na obra de Deus, no mundo, para que as almas sejam alcançadas e salvas por meio dos dons e talentos que Ele nos oferece pelo Seu Espírito Santo. Pastor homem, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Não é bom que o homem de Deus seja inconstante, ora ele está de um jeito, ora ele está de outro jeito, e isso é complicado. Acontece com a vida de nós, ou de qualquer um, acontece, pode acontecer, mas é preferível que a pessoa seja constante nos temor de Deus, no compromisso feito com Deus diante da igreja, muitas das vezes. Não basta só simplesmente falar, eu vou fazer, e chegar na hora, ou se alguém te desagradar de alguma maneira, você diz, agora eu vou largar tudo para trás, vou deixar. Não, Jesus nos chamou para isso. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, quiser vir ser meu discípulo, quiser vir aprender comigo, renuncie a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, renuncie o seu ego, os seus próprios sentimentos, seus brios, muitas das vezes, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo diz aqui, nós devemos seguir a constância, a mansidão, a pelejar a boa peleja da fé, apoderar-nos da vida eterna em Cristo Jesus, para o qual nós fomos chamados. Aleluia. Então, Deus te chamou, Deus te comissionou, Deus te preparou para que você vai e dê frutos, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir no nome do Senhor, seja a cura de uma pessoa, seja a libertação de outra, seja o batismo com o Espírito Santo, seja a graça de Deus na sua vida, seja as riquezas duráveis de justiça que vem da paz de Deus, Ele lhe conceda. Glória a Deus, aleluia. Então, que nós possamos aproveitar e fazer uso desses talentos, dos dons que o Senhor nos dá, para granjear novos talentos, para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós não venhamos enterrar o nosso talento e chegar naquele dia o Senhor diz assim, tira dele o talento e dê ao que tem 10, mas que nós possamos trabalhar, deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, porque se nós não nos submetermos às autoridades constituídas por Deus na sua igreja, como nós seremos submissos ao Senhor Deus? Jesus mesmo nos deu exemplo de obediência, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele poderia simplesmente ter dito assim, não, eu não quero, Pai. Ele até disse assim, Pai, se possível for, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como Tu queres, seja feita a Tua vontade. Que
que nós possamos falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, então, trabalha na minha vida, tem misericórdia, me liberta do meu ego, me transforma, eis-me aqui, Senhor, e seja feita a tua vontade na minha vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos sustente, nos dê graça, e que nesses dias ditos, dias de festa, o Natal está aí, às portas, e também a passagem do Ano Novo. É um dia em que as pessoas se reúnem em família, muitas vezes para comer juntos, para beber juntos, para se alegrar. Isso é maravilhoso, é bom, mas não é bom se exceder, não é bom passar dos limites, mas ponderar os nossos passos, ter cuidado com as nossas palavras, ter cuidado com as nossas atitudes, nossos sentimentos, as nossas reações, lembrar dos nossos parentes no amor de Deus e ser sinceros diante de Deus e suportar as provações e amar e lembrar uns dos outros, não somente nesses dias agora, mas sempre, não nos esquecendo uns dos outros, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para nós vivermos uma vida separada uns dos outros, de comunhão uns com os outros, mas Ele nos chamou para nós vivermos em comunhão. Quer nós demos palavras agradáveis, quer as palavras não sejam tão agradáveis, sejamos humildes diante de Deus e sinceros e verdadeiros diante de todos. Amém? Que Deus assim nos abençoe. E eu convido você para nós orarmos ao Senhor e agradecer a Deus por esta palavra. E se você de alguma maneira ouviu esta palavra, você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida, dê o seu sinal aí diante de Deus, levante a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero te adorar em espírito e em verdade, porque de tais pessoas que Deus busca, porque Deus sabe, conhece a todos os homens, as suas miserabilidades, as suas necessidades, sabe a condição de cada um que vem a Ele, são necessitados, carentes, pecadores, e Ele sabe das suas situações, e Ele usa de misericórdia, estende a mão, e é poderoso para perdoar. A palavra de Deus diz assim: se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você crê, a palavra de Deus diz assim: se com o teu coração crer no Senhor Jesus, com a tua boca fizer confissão de que Ele é o teu Salvador, então serás salvo. Então vamos orar ao Senhor, eterno e maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus de todo poder e bondade, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos a Ti a nossa vida e Te pedimos perdoa, Senhor, nossos pecados, quer seja por pensamentos, quer seja por palavras, quer seja por obras, Senhor, por ações, por atitudes. Ó Deus, apaga as transgressões, Senhor. Ó Deus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro, para viver eternamente, Senhor. Ó Deus, contigo, ó Deus, eterna fidelidade. Deus de todo poder e bondade, em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos, nós te suplicamos a tua graça, abundantemente, a cura, sim, Senhor, a cura da enfermidade, Senhor, do corpo, Senhor, de quem quer que esteja pedindo neste momento, a cura divina, Senhor. Envia, Senhor, as virtudes do teu Espírito Santo sobre essas vidas, de cura para a glória do teu nome, dá vigor, dá vitória, dá salvação, trabalha nas famílias, Senhor, nesse final de ano, nesses dias, Senhor, para lembrar-se de Jesus, não como aquele, Senhor, que apenas nasceu como menino, mas, Senhor, como aquele que veio e deu a sua vida, Senhor, na cruz do Calvário, sofrendo por nós, levando nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, ó Deus de maravilha, com todo o poder e grande glória, e dando instrução aos seus discípulos, Senhor, e ascendendo aos céus, na nuvem gloriosa, Senhor, está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso,
quem, Senhor da glória, lhe conferiu todo o poder dos céus e da terra. Ó Deus de maravilha, neste nome maravilhoso, no nome santo de Jesus, que nós te agradecemos, Senhor, que nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Deus eterno. Ó Deus de maravilha, salva, transforma, liberta, faz obra gloriosa, Senhor, na vida das pessoas. Eu te louvo, te glorifico, Senhor, meu Deus, e te agradeço, Senhor, por todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.